pessoal, estamos aqui de volta. Hoje vamos falar de um assunto bastante interessante, que é o tratamento da água. Vamos lá. A nossa aula número 36. Gente, tratamento da água, né? Questão importante, saneamento básico, nossa saúde, é um tema super importante. Tratamento da água acontece dentro de estações de tratamento de água, gente. Uma sigla para isso é ETA, Estação de Tratamento de Água, tá? Isso aqui, isso aqui, ETA, tá? Então, tratamento de água não acontece em qualquer lugar, acontece exclusivamente, não exclusivamente, mas acontece em estações de tratamento de água, tá, gente? O principal objetivo, como é óbvio, é tornar a água apta para o consumo humano e reverter isso em saúde para todos nós, não é verdade? Ele acontece em várias etapas, não é um processo com uma única fase, com uma única etapa, são várias fases, são várias etapas, como a gente vai mostrar para vocês, em que a água precisa estar passando para ir eliminando gradualmente as impurezas que podem se reverter em prejuízo para a gente. Então são várias etapas que acontecem nesse tratamento da água, tá? E são usados diferentes métodos para a sua purificação, tá? A água, quando chega na estação de tratamento, ela vem de rios, lagos ou represas, tá? Ela vem de um curso d'água, tá? Não importa qual, mas ela vem de algum curso d'água e recebe o nome de água bruta. Tá? A água bruta é a água que chega vindo do corpo hídrico e ela dá entrada na estação de tratamento d'água para iniciar o seu tratamento, a sua purificação, tá? E torná-la apta para o consumo humano. Depois de tratada, essa água é enviada para a população para o seu consumo, através de uma rede distribuidora. Então, tratou, depois o destino dessa água é o atendimento à população. Essa é a ideia. Vamos lá. Vamos agora começar a ver as etapas. Aqui primeiro, antes de tudo, para vocês verem qual é a ideia, né? Olha como é que a quantidade de etapas que existem numa estação de tratamento d'água. É isso tudo, gente. Esse é o caminho. Até chegar aqui. É muita coisa, né? A gente não imagina ao pegar a água no filtro. Não tô falando daqueles garrafões não, tá, gente? Eu tô falando da água do filtro lá. Você vai e tem tanta coisa acontecendo. Pois é, muita coisa acontecendo. Se bem que... Vambora. Gente, etapas do tratamento de água. Vamos começar pela captação e bombeamento dessa água. A água é captada no corpo hídrico, no corpo receptor, e é enviada para a ETA, tá? Para a estação de tratamento. Depois ela passa por uma fase de pré-cloração. O que vem a ser isso? É adicionar cloro a essa água com o intuito de diminuir a quantidade de matéria orgânica e metais que estão presentes nessa água, tá? Depois ela vai passar pela fase de floculação. O que vem a ser isso? É adicionado sulfato de alumínio nessa água. Para quê? Para começar a fazer floquinhos, flocos de sujeira. Vamos colocar num grosso modo. Agrupamentos de sujeira. A sujeira ela está dispersa. Então, quando você adiciona sulfato de alumínio na água, essa substância ela vai ter a capacidade de agrupar a sujeira em flocos, tá? Então, você dá a possibilidade que a sujeira se junte e forme flocos, e com isso é mais fácil o tratamento. Tá? Então, adição de sulfato de alumínio para a formação de flocos de sujeira. Depois a gente vai para a decantação, tá? Os flocos de sujeira que a gente começou a trabalhar isso lá nessa etapa anterior, eles começam a se depositar no fundo de um aparelho chamado decantador, de um equipamento chamado decantador. E isso acontece porque esses flocos de sujeira começam a ser mais pesados do que a água. Então, os flocos de sujeira que foram formados, eles são mais pesados do que a água e começam a cair, começam a se depositar no fundo. Então, imagina, tem um corpo hídrico, tá lá todo mundo banhando, com aqueles floquinhos. Pesou, começa a ir para o fundo. Começa a ir para o fundo e se deposita ali no fundo de um decantador, que é o nome do local onde isso acontece, né? Do equipamento onde essa substância
onde esses flocos de sujeira vão sendo depositados. É decantador. Decantação, tá, gente? Aí depois a gente vai para a fase de filtração. A sujeira não se depositou no fundo, agora ela vai ter que passar por uma série de filtros, uma série de filtrantes para eliminar essas impurezas, tá? A água passa por uma série de filtrantes, onde as impurezas agregadas em flocos e apenas aquelas que não foram captadas na decantação, agora sim são eliminadas. Entenderam? Todas as impurezas são retiradas da água nessa etapa, mas ela ainda não está disponível para uso, que a gente vai ver o porquê disso mais adiante. Gente, então, recapitulando, você adiciona sulfato de alumínio na floculação para formar flocos de sujeira. Tá? Na decantação, esses flocos de sujeira, eles são mais pesados do que a água, eles começam a ir para o fundo, entendeu? E ficam ali, entendeu? Depois, na filtração, os flocos de sujeira que não foram ainda eliminados na etapa anterior passam por uma série de filtrantes que agora sim eliminam esses flocos que ainda não tinham sido eliminados. Ficou claro? Espero que sim, tá, gente? Então, na etapa de filtração, a água passa por filtrantes e elimina as impurezas agregadas em flocos que não foram captadas na etapa anterior, mas agora sim elas vão ser retiradas da água, tá? Depois a cloração, mais uma vez você adiciona o cloro, mas agora com que intuito? Eliminação de micro-organismos, por isso que aqui a gente falou que a água não estava ainda própria para uso. Você adiciona cloro para matar os micro-organismos e depois você passa pela fase de fluoretação, onde você adiciona flúor, que é uma questão bastante interessante, em que o flúor é adicionado à água para quê? Para que essa água que vai ser consumida, ela possibilite que as pessoas, que haja uma menor incidência de cárie na população, porque você já toma água com a presença de flúor. Então, trata-se de uma etapa a mais, pois aqui ocorre a adição de flúor para o combate à cárie dentário. Portanto, é uma medida a mais que favorece a saúde da população. Nesse caso específico aqui, a saúde bucal da população, né? Além de você passar fio dental, escovar os dentes e tal, né? Após as refeições, ao consumir a água, existe um plus, uma etapa adicional em que essa água favorece essa saúde bucal, porque já tem flúor. Mas pelo amor de Deus, gente, todo mundo tem que escovar os dentes e fazer toda a higiene bucal, né? Não contem com a água. A saúde bucal depende de vocês, tá? Por favor, isso aqui é só uma questão de um plus que o serviço de saúde está aqui oferecendo para vocês, para todos nós, na questão do abastecimento da água, tá? Vamos seguindo. Depois, por fim, a água vai para o reservatório, que após o tratamento a água é armazenada em reservatórios de distribuição e depois vai para os reservatórios de bairro. E por fim a água sai das tubulações para os condomínios, tá? E as redistribuições, a água nessa etapa entra na casa das pessoas, nas caixas d'água. Isso aqui já está concluído. Enfim, gente, essa é a ideia do tratamento da água, tá, gente? É uma coisa, é muita etapa, mas não é uma coisa difícil. Então vamos dar uma rebobinada nisso. Opa! A gente capta e bombeia a água, tá? Depois você adiciona cloro numa etapa chamada pré-cloração, em que o cloro tem como intuito diminuir a quantidade de matéria orgânica e metais presentes nessa água. Bom, pessoal, então, né, depois vem a floculação, né, em que é adicionado sulfato de alumínio para a formação de flocos de sujeira. Sujeiras agregadas são mais facilmente tratadas do que as sujeiras dispersas, por isso essa substância é adicionada. Depois essa sujeira adicionada, essa sujeira em flocos, ela começa a ficar pesada, mais pesada que a água, ela vai para o fundo, ela sofre um processo de decantação, ela vai se acumular no fundo, tá? No fundo de instrumentos chamados decantadores, de tanques decantadores, essa sujeira fica depositada no fundo.
Depois, essa água ela vai para uma etapa de filtração, onde ela passa por diversos filtrantes, como o próprio nome já dá uma indicação, e todos os flocos de sujeira que não foram captados, que não foram eliminados na etapa da decantação, agora sim eles são eliminados, tá? Depois, por fim, vem uma etapa de cloração, mais uma vez acontecendo a adição de cloro na água, mas agora o intuito do cloro, na fase da cloração propriamente dita, é a eliminação de micro-organismos presentes nessa água. E por fim, a etapa adicional que a gente já falou bastante, que é a fluoretação, onde se adiciona flúor na água para auxiliar no combate à cárie dentária. Tá bom, gente? Eu espero que isso tenha ficado claro. Mais uma vez a gente falando aqui, isso são várias etapas realmente do tratamento da água, mas não é uma coisa difícil, né? Eu acho que isso aí ficou claro. Tá bom, gente? Vamos seguindo, então. Esse aqui a gente já falou, tá? Vamos seguindo. Agora, gente, vamos falar um pouquinho disso aqui. O que é importante deixar claro que o fornecimento da água tratada não é o suficiente para a manutenção da saúde. A população tem que fazer a sua parte. Eu estou falando especificamente do cuidado às caixas d'água, tá, gente? Caixa d'água é algo que precisa ficar tampado e precisa ser limpo com regularidade. Pelo menos a cada 6 meses as caixas d'água precisam ser limpas, tá? E devem sempre ficar tampadas. Elas precisam ficar protegidas da ação de organismos como o mosquito da dengue, que gosta de água parada e de água limpa, para efetuar aí o seu ciclo, onde ele vai se desenvolver e novos focos de dengue podem acabar acontecendo, tá, gente? Não adianta a água tratada chegar dessas instituições, dessas estações de tratamento nas nossas casas e nós deixarmos caixas d'água abertas, com toda a possibilidade de ação de todos os organismos que existem por aí. Um deles, a dengue, está o tempo todo sendo noticiada, e os efeitos que esse tipo de problema traz à saúde humana. Portanto, atenção. Nós temos que fazer a nossa parte no que diz respeito à água. Não estou falando da questão da saúde. A gente podia até entrar aqui em outros métodos, mas não é o objeto agora da nossa aula. Temos que fazer a nossa parte na questão da saúde, no tratamento da água. Não fiquem numa posição passiva de esperar apenas que as estações de tratamento nos encaminhem a água de qualidade tratada. Elas fazem a parte delas, mas nós também precisamos fazer a nossa, cuidando da caixa d'água da nossa casa, através da limpeza e da proteção dessa caixa, da ação de organismos. Atenção ao mosquito da dengue, ele gosta disso, tá? Muita atenção a isso. Então, aqui, é essencial que a população cuide das suas caixas d'água, né? Elas devem ser limpas a cada 6 meses e é importante que permaneçam sempre tampadas, tá? Protegidas da ação de organismos como o mosquito da dengue. Em locais onde não há serviço de tratamento da água, o consumo deve ser feito após a filtragem e fervura da mesma, tá, gente? Atenção, não é todo mundo que tem acesso a uma estação de tratamento da água que fornece a água de qualidade para essas pessoas. Existem muitas famílias que vivem em locais onde o tratamento, a água que eles consomem, essa água precisa antes ser filtrada e fervida. Não é todo mundo que tem acesso a isso, a esse tipo de tratamento hoje em dia, das estações de tratamento da água. Gente, é isso. Espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Na próxima aula nós continuamos falando sobre isso. Até mais!